Olá, meninos. Nós vamos falar sobre o tema religiosidade e juventude no século XXI, que é um tema que fala sobre as questões da religião na contemporaneidade, discute alguns conceitos e algumas teses sobre o fenômeno da religiosidade e como esse tema, qual é o lugar da religião na contemporaneidade, sobretudo na vida dos jovens, né? Na vida da sociedade de um modo geral, mas também no cenário ou no contexto da juventude, né? Considerando os avanços tecnológicos e uma série de interesses que circunda a juventude, né? Se ainda há espaço para a religiosidade. Então, nós vamos falar sobre essa temática, né, que é um dos interesses e é um dos campos de estudo da sociologia. Então, o que estuda a sociologia das religiões? Né? A sociologia da religião analisa as religiões como fenômenos sociais, procurando desvendar a influência dela na vida do indivíduo e da comunidade. Os estudos fundamentam-se na dimensão social da religião e na dimensão religiosa da sociedade. Né? Isso nos diz que a religião como fenômeno social, ela interessa à sociologia, que estuda os fenômenos sociais. Né? E a religiosidade, a religião, o comportamento religioso, o fenômeno religioso, as práticas religiosas, elas acontecem necessariamente, elas também trazem, reproduzem muito da organização da sociedade. Então, há essa bilateralidade na abordagem do tema, né? Então, os principais sociólogos que fizeram esse estudo da religiosidade como fenômeno social, Emily Durkheim, Karl Marx, Max Weber e outros, né? Mas nós vamos abordar esses três e mais Antonio Gramsci, né? Que também traz uma perspectiva mais contemporânea sobre o fenômeno da religiosidade. Né? Alguns conceitos que circundam esse campo de estudo, né? O primeiro é o conceito de secularização, né? Que é uma tese, a secularização é uma tese formada por alguns estudiosos das ciências sociais que diz respeito a um processo de formação de consciências e de ações dos indivíduos em relação à religião e às suas instituições, que afirmavam que elas não desapareceriam, porém elas iriam declinar da vida das pessoas, a religião ia perder importância. Na Idade Média, a religião ocupava uma dimensão muito alta, né, nas decisões das pessoas. O homem era teocêntrico, então todas as decisões, o viver do homem, a produção, o trabalho, a vida familiar, toda era orientada pela religiosidade, né? Então, não sei se a gente poderia dizer 100%, mas um nível bastante elevado dessa religiosidade determinava o comportamento dos indivíduos. À medida que a ciência ganhou espaço, as transformações na sociedade, no mundo do trabalho, vieram a destronar um pouco esse poderio da religião, né, da igreja na sociedade. E com isso se habilitou a desenvolver essas teses que fazia esse prognóstico de que no futuro a religião se enfraqueceria e ela ficaria, digamos, não desapareceria, mas ela teria uma importância insignificante ou inexpressiva na vida das pessoas, né? Então, estudos recentes do fenômeno religioso na contemporaneidade, nos últimos 30 anos, vem mostrando que essa tese ela não prosperou, né? A religião ainda é um fenômeno bastante forte na vida. Ela se ressignificou, as práticas religiosas vêm se ressignificando, acompanhando as transformações da ciência, da tecnologia, da cultura, mas ela não
está perdendo a sua importância, né? Ela tem um espaço na vida social, e é isso que a gente vai discutir. Qual é o espaço que a religião ocupa hoje na sociedade? Né? Então, é isso. Essa tese, ela significa que a influência da religião ou das igrejas sobre a educação, a cultura e outros setores da vida social vão perdendo a sua força. Outro conceito é o conceito de fundamentalismo. O noticiário recente vem trazendo muito isso. Fundamentalistas religiosos se manifestam em relação a alguns pontos críticos, como, por exemplo, muito recente, a gente pode trazer como exemplo o caso da menina violentada que engravidou do tio e que a lei permite, primeiro pela idade da menina, segundo pela forma como ela engravidou, que foi um estupro, a lei permite que aconteça o aborto, que seja realizado o aborto. E aí um grupo de religiosos, né, se dizem religiosos cristãos tradicionais, conservadores, se postaram contra a decisão, inclusive jurídica, né, contra o médico, a equipe médica, contra a decisão jurídica e contra a família, de que seriam contra o aborto, enfim. Então, esse tipo de comportamento ele é chamado de fundamentalista, né? E é isso. Então, o que significa este conceito aí? Né? Radicalização de adeptos de algumas religiões, né? Ao interpretarem os princípios da escritura, no caso a Bíblia, literalmente, né? Sem considerar contexto, sem considerar o processo e digamos assim, a essência dos fatos, né? Então, desconsidera tudo, só leva em conta o que está nas escrituras sagradas, tal qual, né? Sem muita contextualização. Então, outra característica desse comportamento fundamentalista é a adesão a concepções políticas e sociais conservadoras, né? Os fundamentalistas, eles levantam a bandeira do conservadorismo, que são conservadores em favor da família e etc, etc. Vários discursos que eles usam na sua plataforma para declarar que são conservadores, né? Não sei nem se sabem de fato, se racionalizam, se problematizam o que significa mesmo ser um conservador. E a outra é: qualquer religião pode se comportar de forma fundamentalista, sobretudo quando seus membros assumem o poder político. Então, por que a gente coloca essa observação? Sempre quando se fala em fundamentalismo religioso, a mente, o imaginário, sobretudo de nós, né, cidadãos do Ocidente, vamos nos reportar, vamos trazer para a nossa memória alguns grupos fundamentalistas do Oriente, né, como o Talibã, né, que são adeptos do islamismo. Mas o Islã não é necessariamente fundamentalista. Alguns grupos dentro da religião islã, né, do islamismo, é que se postam de maneira fundamentalista. Mas o fundamentalismo ele pode estar presente nas igrejas evangélicas, no catolicismo, em qualquer religião que a pessoa se posta de maneira radical, sem a observância das circunstâncias sociais, né? Sem análise dos casos. A vida ela não é genérica, ela tem suas particularidades, cada caso traz a sua particularidade, não dá para generalizar, né? E aí nós temos algumas questões que são provocativas para avançar no nosso estudo, né? Por exemplo, aqui a primeira questão: qual o papel da religiosidade na formação de nossas ideias? E aí a gente busca refletir sobre se a religião ela está aí na base, na raiz das nossas decisões, da construção do nosso pensamento, e de antemão a gente tem a hipótese de que sim, né? Que de acordo com a nossa experiência, nossa religiosa, nossa vivência, nossos aprendizados, a nossa institucionalização religiosa, ela vai, nós já vimos isso, que ela vai aí, de algum modo, ela é propensa a estar orientando as nossas ideias, né?
como no Brasil a religiosidade interfere na política, na democracia e na cidadania. Nós também vamos discutir um outro conceito mais na frente, que é do Estado laico, mas aí a gente também vê que a religiosidade na Idade Média ela andava casadinha com a política, né? A igreja e a coroa, o império, seja lá qual for o tipo de monarquia, eles andavam juntos, né? O imperador, ou seja, o faraó, rei, qualquer que fosse a nomenclatura de monarquia, ela tinha junto as autoridades eclesiásticas, as autoridades religiosas ali andando lado a lado. Então, isso era muito forte. Com a Idade Moderna, houve essa separação entre Estado e Igreja. E aí hoje a gente faz o discurso do Estado laico, inclusive as constituições modernas do Ocidente, elas trazem essa coisa da laicidade, que é o Estado separado da Igreja, não mais interferindo. Então nós vamos ver, refletir sobre essa interferência da religiosidade na política, né? No regime democrático e na Constituição da cidadania. Verificar se essa interferência, até que ponto ela é saudável ou não. E a outra provocação é como os indivíduos se comportam e tomam decisões baseadas na sua crença específica diante da realidade brasileira, né? Então, nós vamos estar refletindo sobre essas questões e, ao término, nós queremos construir, estimular vocês a construírem uma opinião a respeito dessas provocações, mas opiniões fundamentadas. Não é o acho porque acho, né? O achismo sem fundamento, puríssimo, né? Então, vamos mais à frente. Os teóricos que se habilitaram, né, tem vários, né, mas aí a gente trouxe alguns que são os mais referendados, né, nos estudos sobre religiosidade no campo sociológico, né, o estudo da religiosidade no campo sociológico vamos aí começar por Durkheim, né, que a gente sabe que ele tem uma importância muito grande na constituição da sociologia como ciência, e explicou, né, como a sociedade funcionava e como ela se constituía objeto de estudo. Então, para Durkheim, a religião é o elemento que separa as coisas. Então, vai separar aí as coisas em profanas e sagradas, né? A religião, como fato social, ela tende a fazer isso, separar o que é sagrado do que é profano, do que é mundano, né? Então, as coisas profanas são utilitárias e descartáveis, né? Que ela tem uma função útil na vida do indivíduo e temporária. À medida que ela não serve mais, ela é jogada fora, né? Então, já as coisas sagradas, que podem tanto ser materiais como imateriais, elas têm valor superior aos homens. Então, vamos assim dizer que as profanas estão a serviço do homem e o homem está a serviço daquilo que é sagrado. Então, o que é sagrado é superior, né? Então, essa observação ela é importante para a gente compreender muito da ação humana na convivência social. Então, a religião é uma forma, né, segundo Durkheim, é uma forma de integração social do indivíduo, né? A religião ela vem agregar valor às ações dos indivíduos. Eu vou dar aqui um exemplo para poder um exemplo para ilustrar, né? Então, costuma-se crer que quem é religioso tem credibilidade, tem prestígio, é sério. Então, as pessoas vão trazer isso para o seu discurso para dizer, olha, fulano, Joãozinho da Silva, ele é sério, ele é da igreja, ele ajuda na igreja, ele é pastor, ele tem um cargo na igreja, tem uma vida religiosa séria. Então, a vivência religiosa, o comportamento religioso, a bandeira religiosa, ela vai trazer esse tipo de prestígio social que coloca em desvantagem quem não tem, né? Então, a religiosidade, o discurso da religiosidade, ela se torna aí um discurso de poder, porque ela agrega essa situação de prestígio para alguns indivíduos.
Karl Marx, ele diz o seguinte: a religião é a expressão de a expressão de um sofrimento real dos homens, e nesse sofrimento a necessidade de acreditar em algo para aliviá-los. Né? Segundo ele, as classes dominantes se utilizam da religião como ideologia para dominar os oprimidos e explorados. Um exemplo para ilustrar: quando algumas igrejas usam o discurso de que vivemos a vida que Deus preparou para cada um, levando as pessoas a se conformar com a sua condição e às vezes com a miséria, né? Como se isso fosse a vontade divina, né? Então, aí a gente vê como a religião ela é objeto de exploração, de manipulação, a favor das classes dominantes, na visão de Marx, para oprimir os dominados, né? Manter os dominados subservientes, manter os dominados sobre a égide do medo. Enfim, eu anestesio um pouco aí os grupos dominados, e enquanto os grupos dominados seguem com suas crenças, na crença, na sua religiosidade, a classe dominante continua inabalável, toda poderosa, né? Então, essa é a visão de Marx sobre a religião, e também ela vai colocar aí o papel da religião de anestesiar, de promover uma espécie de alienação, que é assim que ele chama, quando as pessoas deixam de pensar a sua realidade concreta e se refugiam dentro dos discursos religiosos, das promessas de vida pós-matéria, né? Que é a ida para o céu, o paraíso, enfim. Então, essa é a visão de Marx sobre a religião, que ela vai trazer aí essa perspectiva, né, da religião sendo utilizada aí na luta de classe, de manutenção do poder de uma classe sobre a outra. Aí nós temos Max Weber, que tem a tese para se compreender a ação social, tem que se compreender, para se compreender a sociedade, tem que se compreender a ação dos indivíduos, né? Ele é o autor do estudo da ação social como prerrogativa para se pensar a sociedade. Então, para ele, a religiosidade influencia a ética das pessoas, né? A religiosidade traz digamos, a adesão religiosa vai trazer um tipo de ética. Então, ele vai dizer que essa religião vai influenciar a ética, como eu já disse, a economia, a política e as artes, enfim, todas as ações humanas. Então, ele escreveu uma obra que se chama A Ética Protestante, né? E faz essa associação com a lógica do capitalismo. Então, o que ele vai dizer? Que a partir do protestantismo, a nova ética é estabelecida na sociedade. E essa ética ela vai contrariar a ética católica. Enquanto a ética católica trazia o conformismo com as condições materiais, que orientava as pessoas, os indivíduos, a entender que aquela condição material era uma determinação divina e que aí elas precisavam se conformar e aceitar, a ética protestante ela vai trazer o contrário, né? Vai trazer o trabalho como uma medida como uma medida para que as pessoas prosperem. Então, o trabalho que antes era visto como um fardo, como um castigo nas idades anteriores, nos períodos históricos anteriores, como a Antiguidade e Idade Média, na modernidade o trabalho vai ser a estratégia, o caminho que vai levar a uma vida exitosa. Então vai aparecer aquelas frases: Deus ajuda quem cedo madruga, tempo é dinheiro, enfim. E aí vai desmistificar de que aquela lógica de que era mais fácil um carneiro passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu, vai desmistificar isso, de que os ricos não são necessariamente desapressados por Deus, né? Que Deus não tem apreço também pelas pessoas que têm que adquirir fortuna. Que isso, na Idade Média era dito que a riqueza separava o homem de Deus, do céu, né? Da possibilidade de ir para o céu. Então, a Idade Moderna, com a Reforma Protestante, ela vem desconstruir esse conceito. Então, as pessoas começaram a prosperar mais, né? Sem ter medo de que isso afastasse de Deus. Então, esse é o estudo de Weber, vai trazer essa racionalidade para a vida religiosa. Antônio Gramsci,
né, que é mais contemporâneo, ele vai dizer o seguinte: as religiões são poderosas forças para mobilizar os homens para um mundo melhor. Olha aí, o Gramsci, ele vai trazer uma outra perspectiva, que a religião ela oferece a oportunidade de transformação social, sobretudo para invocar ideias de fraternidade, igualdade, trazendo uma abordagem inovadora para a religião, né? Então, a religião já ele resgata aí os princípios da Revolução Francesa, da igualdade, da fraternidade, vai dizer que Deus quer que a gente tenha vida em abundância, que todos somos iguais perante Deus e que Deus nos quer vivendo bem. Então, essa abordagem religiosa, ela vai ser importante na mobilização dos grupos vulneráveis para lutar, para se organizar como sujeito social, como sujeito coletivo, para brigar por vida melhor. E que Deus não é contrário a essa luta pela vida melhor, né? Então, é uma outra perspectiva teórica aqui sobre religiosidade que traz digamos, uma visão inovadora da religião. Então, as religiões no Brasil. A gente vai sintetizar dizendo que a cada pesquisa, que é feita a cada 10 anos, né, geralmente a cada 10 anos, o cenário religioso no Brasil muda, né, vem mudando, não é estático, né? E uma tendência é o crescimento do número de evangélicos e de outras tendências religiosas, como espírita, e decréscimo da população católica. O Brasil é o maior país com número de católicos, mas esse quadro ele vem se alterando a cada censo, né, que é feito pelo IBGE. Esses dados são do IBGE de 2010, né? E aí vai colocar o seguinte, que os católicos, eles aqui que antes ocupava essa parte azul, né, 72% que os evangélicos cresceram em 10 anos, passaram de 15% para 22%, os espíritas cresceram também, só os de matriz africana, que continua 0,2%. É muito pouco, nem aparece aqui no gráfico, né? E, pelo menos os que se declaram. E cresceu também os sem religião, né? Aqueles que não têm religião ou ateu, né? E que é essa camadinha aqui verde. Então, é isso, né? Esse é o cenário estatístico das religiões no Brasil. Os tipos, né? Quais são as denominações? Nós temos o catolicismo e ele se divide em dois, que é o catolicismo oficial e o catolicismo popular. No catolicismo oficial, ele se refere à denominação da vinculação à Igreja de Roma, que se intitula Igreja Católica Apostólica Romana, que tem toda aquela mais institucionalizado, estruturado, com as regras bem alinhadas com a matriz romana, né, com a autoridade papal. E o catolicismo popular, que não é desvinculado da autoridade papal, mas já houve muitos conflitos entre esse catolicismo popular e o catolicismo oficial. O catolicismo popular, por exemplo, vamos pensar na tradição, na historicidade do padre Cícero Romão, que há, por exemplo, romarias para o Canindé, no estado do Ceará, para se pagar promessas para padre Cícero Romão. Bom, a autoridade papal não reconhece esse movimento, né? Então, o que a gente coloca isso? O catolicismo popular ele é muito vinculado à devoção dos santos, e é claro que o catolicismo oficial ele tem a coisa da presença dos santos, mas não tanto quanto o catolicismo popular, que mobiliza comunidades, sobretudo as comunidades tradicionais, em torno dessa devoção a determinados santos, né? E, enfim, né? Tem essa conotação mais da devoção aos santos, das festividades popular, da cultura popular, muito vinculado às comunidades tradicionais.
sobretudo. Aí nós temos aí a denominação do Candomblé e Umbanda, que são as designações da religiosidade de matriz africana. E essa formação religiosa de Candomblé e Umbanda, ela é uma forma de reconstrução da cultura dos afrodescendentes, né? Na história passada da vivência dos povos africanos que vieram escravizados aqui para o Brasil, não tinham a permissão para cultivar seus cultos, então aqui no Brasil eles não se reproduziram tal qual como eram praticados na África, né? Eles aqui tiveram uma configuração própria e aqui receberam o nome de Candomblé e de Umbanda. Candomblé é muito associado aos orixás, que os orixás são forças relacionados, cada um deles, a um elemento da natureza. Então, quando se cultua os orixás, é um culto às forças da natureza. Já a Umbanda, ela cultua espíritos ancestrais, né? Entidades denominadas, né? Assim denominadas, essas ancestralidade, essa devoção aos espíritos dos povos antepassados, né? É uma criação essencialmente brasileira a partir de uma mesclagem de símbolos e de outras religiões também. Então não existe tanto o Candomblé como a Umbanda, ela não traz elementos puríssimos da África, mas elas se ressignificam no Brasil, agregando inclusive elementos da religião católica, das religiões indígenas, enfim. Aí temos os protestantes e os pentecostais dentro da linha evangélica. Os protestantes receberam esse nome derivado da contestação aos poderes da Igreja Católica medieval, né? Os cristãos eles defendem a ideia de que os cristãos não deveriam mais se submeter à autoridade religiosa da Igreja Católica, que era, segundo eles, arbitrária, equivocada, ditatorial, enfim, opressora, mas trazer aí que o cristão ele deveria obediência somente à Escritura, né? No caso, a Bíblia. Então, as primeiras denominações da religião protestante foram as criações da Igreja Batista, Metodista, Luterana, Calvinista e outras, que estão bem lá na raiz da história das igrejas protestantes, né? Que enfim, como tem essa coisa da fidelidade à Escritura, elas também são chamadas de evangélicas, né? E com o tempo surgiram outra denominação dentro dessas igrejas, que é as pentecostais. As pentecostais partilham da espera, elas se inspiram numa segunda vinda de Cristo e acreditam ter acesso no dia a dia à ação do Espírito Santo, a quem atribui curas dos males, do corpo e da alma, né? Enfim, na década de 70 para cá, 60, já agora no fim do século 20, as igrejas elas passaram a introduzir um comportamento de concorrência religiosa. E essa concorrência religiosa trouxe também transformações para as igrejas pentecostais, uma flexibilização dos costumes, uma flexibilização dos comportamentos, e esses grupos são chamados de neopentecostais, né? Eles se diferenciam, como já dito, por ser mais liberal em relação aos costumes e também uma adesão muito forte à teoria da prosperidade. O que significa isso? Que as pessoas, os homens e mulheres de Deus, eles atraem fortuna, eles atraem boa sorte, bom sucesso para os negócios. Então, é isso, que quem tem uma vinculação com Deus maior, os seus bens, o seu patrimônio vai se multiplicar, e isso é visto como uma bênção e é uma prerrogativa de quem é obediente a Deus, de quem segue o caminho da religiosidade cristã. Então,
essa visão também ela vai casar lá com a ética protestante de Weber, né? Lá do início, quando ele observa em seu estudo que os protestantes houve uma ascensão social e econômica maior dentre eles, dentre os religiosos protestantes, por exatamente acreditar e trazer e agregar essa ideia de prosperidade para o seu negócio, né? Uma denominação que não se define necessariamente como uma religião, né? Porque os espíritas, eles vão se declarar como uma doutrina, né? É também chamado de doutrina espírita, espiritismo ou kardecismo, porque é inspirada num francês chamado Allan Kardec, que decodificou mensagens de pessoas ou de entes que haviam partido, já haviam morrido, né? Então, escritor de várias obras, trazendo essa experiência de vida pós-morte, né? Ou de contato com os espíritos, e, enfim, tem esse nome também reconhecido como kardecismo. Então, a base do kardecismo é cristianista, né? Cristianismo, aliás, eles têm a Bíblia e os ensinamentos de Cristo como inspiração. Eles se definem como doutrina, como filosofia e uma ciência, né? Que é a ciência dos espíritos, né? Então, reside essa ciência na tradução dos fenômenos espirituais presentes na vida cotidiana, né? Nós temos uma grande referência dessa tendência religiosa e dessa vivência religiosa, que é Chico Xavier, que é um grande nome do espiritismo no Brasil, né? Tem filmes e alguns escritos sobre ele. Agora vamos falar um pouquinho sobre movimentos religiosos, né? Um dos mais notáveis foi o da Teologia da Libertação, um movimento que denunciou a miséria material dos pobres na América Latina, né? Esse movimento, ele ganha espaço na década de 60, 70, 80, porque eram épocas em que a América Latina vivia uma onda ditatorial, e que de muita produção de miséria, onde os pobres, aumento da pobreza e da vulnerabilidade dos grupos menos abastados, né, infortunados. Então, a igreja realiza esse levante para combater essa opressão e, sobretudo, essa condição de miséria dos grupos. Então, a igreja tem uma participação aí, no caso, muito forte política, né, que é a formação de grupos para se discutir a situação de miséria, né, a ideologia de mercado, que é, no caso do capitalismo, selvagem, que desapropria as pessoas, que oprime, que explora, enfim, no trabalho, em prol da produção de riqueza para grupos específicos, né? Então, esse movimento em relação à escritura bíblica se inspira no movimento do Êxodo do Egito, né? A retirada do povo, da escravidão do povo de Deus, da escravização do Egito, para levar para a Terra Prometida. É uma das inspirações desse movimento. E nas teorias socialistas de explicação da pobreza, que é usado para se contrapor ao capitalismo. Então, a teoria da libertação, ela é um movimento de religiosos da Igreja Católica, que tem esse viés social, né, de esclarecimento, de formação dos grupos para esclarecimento, elucidação sobre sua condição de miséria, e daí, que era ver, julgar, acho que era esses os lemas, ver, julgar e agir, né? Tem uma opção, né, clara, aí o público-alvo os pobres, os grupos empobrecidos, e o resultado disso, como ação, foi a criação de comunidades eclesiais de base para uma ação
que era para construir políticas públicas, pressionar os governos para inferir sobre esses grupos vulneráveis, né? Outro movimento que tem origem nos Estados Unidos, mas ele vem também exatamente para dar uma dinamização na Igreja Católica, que sobretudo pela observação da perca de adeptos para o protestantismo. E o movimento católico ele traz isso, um pouco dessa dinâmica dos protestantes em relação ao louvor, em relação à adoração ao Santíssimo e, enfim, né? Traz um pouco a dinâmica de oração dos protestantes, né? Mas é um movimento um pouco parecido, né? Traz aí uma referência, o movimento católico de renovação na Santíssima Trindade, né? Um movimento de mobilização intenso, de oração e de louvor e adoração ao Espírito Santo, né? E à Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Agora que não se trata de um movimento, mas de um fenômeno que é presente na religiosidade brasileira, que é o que se chama de sincretismo religioso. O que é isso? É uma espécie de fusão, amálgama de determinados elementos religiosos e culturais. Então, no Brasil, as religiões, quem procedeu a esse sincretismo foram as religiões de matriz africana, e como forma de resistência, eles reelaboram suas formas de expressão religiosa de modo original, ou seja, como era proibido praticar seus cultos, então eles foram misturando elementos da Igreja Católica aos seus cultos, né? E essa fusão de elementos é que se chama de sincretismo. Às vezes, eles montavam um altar de santos católicos e debaixo do altar os seus orixás. Então, isso para quê? Para uma espécie de camuflagem, né? De disfarçar e de algum modo combater a discriminação e a rejeição que havia para a sua religião, a discriminação que havia, e vamos até dizer que até certo ponto proibido praticar seus cultos, né? E a marginalização que acompanhava as religiões de matriz africana, sempre associada a coisas do mal, a bruxaria, a feitiçaria, e isso realmente traz um prejuízo para a cultura africana e para a religiosidade dos povos africanos, né? De matriz descendentes de africano. No catolicismo popular, vamos citar aqui um exemplo, se registra a prática sincrética também. Um exemplo disso é as festas de Nossa Senhora dos Navegantes, né, que ali se junta com a festa de Iemanjá. É uma forma de sincretismo também dentro do catolicismo, né? Outro conceito que é muito importante entender é o conceito de Estado laico. Né? No mundo inteiro, o ideal de Estado laico ele gera polêmicas. Nos últimos anos, foram registrados diversos casos em que a liberdade religiosa se chocou com a ideia de laicismo, gerando protestos. Isso, por exemplo, ocorreu na França com a proibição do uso do véu, né, para as mulheres muçulmanas. Na Alemanha, com a proibição de freiras de usarem o hábito em escolas e repartições públicas. E também aqui no Brasil, onde foi discutida a questão da presença de crucifixos em repartições públicas, entre outros assuntos, né? Veja bem, no caso nosso do Brasil, onde tem a predominância de católicos e a predominância ainda quando junta católicos e protestantes, uma maioria maciça, né, de cristãos, que declaradamente cristãos, então coloca em desvantagem as pessoas que não são cristãs, né, que não têm o cristianismo como sua opção de religião, que a gente nem registra, por exemplo, budismo e outros assim, que há, né, mas não chega a ter um percentual que possa se colocar aí no censo. Mas temos também muçulmanos no Brasil, né, que são adeptos do Islã, enfim, religião, são várias, né? Temos outros povos que não têm o cristianismo como sua corrente religiosa. E o que acontece?
o Estado é laico desde 1889, ou seja, desde há mais de 100 anos que se declarou na Constituição de que o Estado brasileiro não teria uma religião oficial. Isso significa o quê? A separação entre Estado e religião. Né? Essa é a ideia de laicidade. O Estado não permitiria a interferência de correntes religiosas, vamos focar aqui, a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegiaria uma ou algumas religiões sobre as demais. O Estado laico trata todos os seus cidadãos igualmente, independente de sua escolha religiosa, e não deve dar preferência a indivíduos de certa religião. Então, o Estado deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão, evitando que grupos religiosos exerçam interferência em questões políticas. Isso é importante, tá? Então, para a gente ver aí as questões, isso significa que uma pessoa, ela pode ser ateu, ela pode ser agnóstico, né? Não importa, ela precisa ser respeitada e ter a sua liberdade de crença preservada e não permitir que essa pessoa sofra qualquer tipo de discriminação por isso. A outra questão que nós vamos trazer, já para quase finalizar, é a relação com a juventude, que foi colocada na introdução dessa aula. Como anda a religiosidade dos jovens nos dias atuais, né? Considerando a presença das tecnologias da informação, como a juventude vivencia o fenômeno religioso na atualidade? Há espaço para a vivência religiosa? Né? Qual o papel cumpre a religião hoje na política, na melhoria da vida das pessoas, seja material, seja espiritual, na mediação dos conflitos? Então, vocês vão pensar sobre essas questões e construir aí o seu posicionamento, tá? E vamos para a atividade avaliativa. A primeira, conflitos religiosos e intolerância religiosa, é o tema. Parece-nos claro que o crescimento da diversidade religiosa no Brasil influi no crescimento da intolerância religiosa. A expansão dos conflitos e a explosão de intolerância chegaram a tão alto grau de intensidade que ensejaram até mesmo a criação da Lei 11.635 de 2007, que tornou o dia 21 de janeiro Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. O próprio Estado reconheceu a existência do problema. Então, considerando isso, leiam essa reportagem, né? Religiões de matriz africana são alvos de 59% dos crimes de intolerância. Apesar de apresentarem 0,2% da população, aqui no caso essa reportagem do Distrito Federal, os adeptos das religiões com ligações africanas são os que mais sofrem com preconceito. 59,42% dos crimes de intolerância, somado a todas as religiões, têm esses grupos como alvos. Então, as pessoas que se declaram do candomblé ou da umbanda estão sujeitos a ataques constantes na sociedade. Então, considerando isso, vocês vão produzir um discurso argumentativo a respeito desse tipo de ocorrência. Por que algumas pessoas têm dificuldade em aceitar religiões de matriz africana no Brasil? E como vocês percebem essas discriminações no dia a dia? E como é possível combater essas práticas? Então, essa é o ponto do debate que vocês vão travar aí nos textos, tá? Então, leia e assista as matérias abaixo, o segundo comando. Então, tem aqui, a bancada evangélica triplicou, né? O jornalista Edgar Lisboa editou essa matéria. A população evangélica no Brasil deve ultrapassar a católica a partir de 2040. O crescimento refletiu-se no governo e no Congresso Nacional, onde triplicou de tamanho a bancada de deputados federais evangélicos. Em 20 anos, os evangélicos passarão de 90 milhões.
Embora conhecido como um grupo homogêneo, os evangélicos brasileiros e suas lideranças divergem historicamente nos campos ideológicos, políticos e nos negócios. Então, nós temos aí, dentro da política, né, temos uma bancada evangélica que só cresce nas câmaras de deputados e também no executivo, mas sobretudo no parlamento, né, entre deputados e senadores e vereadores, enfim, deputados estaduais e federais. E dentro dos evangélicos, embora eles se juntem para aprovar determinadas pautas de caráter moral, religioso, né, que tem aí princípios conservadores, mas eles também se divergem, né? A gente sabe que tem os neopentecostais que são ditos mais liberais. Então, a gente vai ver evangélicos defendendo pautas que não são tão conservadoras, né? Então, considerando essa matéria, vamos mais para frente aí. Tem esse vídeo, onde tem um pronunciamento do presidente da República, onde ele fala que vai indicar ministros, pessoas tanto para o judiciário como para o seu quadro de colaboradores no ministério, nos seus ministérios, de pessoas a quem ele denomina de radicalmente religioso, né? Terrivelmente religioso. Então, nós temos que pensar o terrivelmente evangélico. Nós temos que pensar na força dessa expressão. O que significa ser terrivelmente evangélico? O que significa ser terrivelmente religioso? Então, nós temos aí que observar se não há nessas falas uma nuance do fundamentalismo, né? Nós temos que pensar também no Estado laico, que a nossa Constituição é de Estado laico, onde as questões religiosas não devem ser determinante nas decisões políticas, ok? Então, vocês assistam a essa pequena matéria e essa reportagem do presidente para ajudar vocês a pensarem, ok? Vera, o presidente chegou há pouco.
E, baseado nisso, vocês vão responder a essa questão. Considerando a ideia de Estado laico, o crescimento de políticos religiosos produz um discurso argumentativo sobre aspectos favoráveis e desfavoráveis dessa inferência da religião no campo político. E, ao final, expresse sua opinião e fundamente. Não adianta só dizer eu acho isso, eu acho aquilo. Você tem que fundamentar nos nossos estudos, tá? Naquilo que eu acabei de explanar e nas leituras sugeridas, ok? Então, bom estudo e boa atividade avaliativa.